Torcedor, aqui eu vou falar do meia, Matheus Melo, se vem ou não para o esporte, qual a situação. Aqui eu vou falar de Mariano Souza, se está entrando, começando na corda bamba, e vou falar também do jogo da abertura, da estreia do esporte na Copa do Nordeste, praticamente com o elenco mais caro da Copa do Nordeste, que é o Bahia City. E vou falar aqui veja o que Nelson Batista fala dos bastidores da Copa do Brasil, do título inédito aqui no Nordeste. Depois da vinheta, torcedor. Pois é, torcedor. A situação de Mariano Souza é complicada. A situação do esporte é complicada. De Yuri é complicada também. Por quê? Porque o esporte vai jogar hoje o quinto jogo, né, de Mariano Souza pelo esporte no Campeonato Pernambucano, que é extremamente frágil. Extremamente frágil. Fora o esporte, o melhor time, assim, tecnicamente falando, é o Náutico, que está na Série C, de cavalo. O Retrô e o Santa Cruz estão em série. Então, fora isso, tem os times do interior que são patamares mais baixos ainda. Então, ou seja, o Campeonato Pernambucano, que seria um laboratório, é um campeonato extremamente, tecnicamente falando, com referência ao esporte, muito fraco. Porque se os outros clubes estivessem na Série B, Série A, tá tudo certo, mas não estão na Série C, Série D, sem calendário, e os outros clubes do interior nem série tem. Estão ainda abaixo do patamar desses que não tem série. Então, os jogos que Mariano Souza é o quarto, vai para o quinto, agora, hoje, muito importante para o jogo, para o Bahia, esse jogo de esporte com Afogados. É muito importante para a preparação do jogo com o Bahia, para aí o diretor tomar decisões relevantes contra essa performance do esporte. O esporte não está performando. O esporte deveria ser um time... A pressão está um pouco alta. Está 22 de 14. Extremamente agrediços os adversários, porque o nível é muito baixo no Pernambucano. Que criasse volume de jogo, que criasse várias oportunidades de gols contra times frágeis que o esporte está pegando. Porque, paralelamente, simultaneamente, o esporte vai disputar a Copa do Nordeste. Aí o patamar é outro. Aí esse esporte, que também não está performando, que está jogando sem agressividade, tecnicamente falando, que está mal encaixado, desentrosado, vai pegar um patamar de um Fortaleza, que está na Série A, que está há 6 anos na Série A. Vai pegar um Bahia do Grupo City, que tem um elenco extraordinariamente milionário, que também está na Série A. Vai pegar um Vitória, que também está na Série A. E o nível é outro. E como é que fica o esporte nessa situação? O diretor, eu já dei aqui a minha humilde sugestão, para não complicar muito, pega Thiago Largue, que tem experiência no Brasileiro, mistura aí com o Mariano Souza, que está no aprendizado do que é o futebol brasileiro e do que é o futebol nordestino, que a gente vê que é totalmente diferente da leitura e do esquema tático de jogo que ele faz aqui. É totalmente diferente, o estilo, a escola é outra. Ele está sofrendo por isso. Ele não está conseguindo encaixar porque ele não conhece as peças, ele não conhece esse futebol, né? Então, esse é o grande castigo do esporte, tá? Mas você ainda tem Thiago Largue na folha, coloca aí como auxiliar dele, para dar experiência a ele, o que é a experiência dele latina, que é totalmente diferente, com a experiência de quem conhece o futebol brasileiro. Então, dito isso, torcedor, a gente vê aqui que não é só elenco caro, não, né, que o esporte vai dizer, tô gastando milhões. Não. Um exemplo disso foi o Evandro Carvalho, que no podcast de Léo Medrado, disse que indicou a direção do esporte Matheus Melo, que é justamente o que o esporte precisa. O esporte não só precisa de goleiro, não. O esporte faz tempo que não tem um 10, né? E o 10 que a gente tinha era Jorginho, que oscilou com a barca de Wagner Love e caiu de produção. O Jorginho do ano passado, do primeiro semestre, era um de alto nível, e do segundo, quando caiu todo mundo, o nível técnico, o nível físico, acabou-se com o Wagner Love. Mas ainda era um jogador que não era do esporte. O esporte precisa ter camisa 10. Como o esporte está tendo 2 goleiros, o Thiago Couto e o
o Kaique França, o Sport precisa ter alguém a nível maior ou a nível de Alan Ruiz ou maior do que Alan Ruiz para o Sport não comprometer no final do segundo semestre, no final do ano o acesso, torcedor. Isso é muito importante falar, porque o Matheus Melo, que é um 10 que a gente vê que é habilidoso, porque o time do Santa Cruz é tecnicamente ruim, um treinador também deixa comprometer, mas é um time frágil, mas tem uns jogadores que a gente vê ali pontuais que tem, o menino tem 24 anos, que tem potencial extraordinário para o mercado nacional. E o custo que ele vinha do 15 de Piracicaba foi barato. O Santa Cruz, que está na Série D, foi barato. Quanto é que ele ganha no Santa Cruz? Qual é a multa? Porque não procura ver. São coisas que a gente fica questionando e a gente não entende, porque não encontram solução. Pessoas que trabalham para isso, pessoas que estão ali no cargo para isso. Ninguém pediu para essas pessoas assumirem esse cargo. Elas assumiram porque elas quiseram. Num clube que precisa, esse ano, entrar num processo de SAF e subir para a Série A junto. Ninguém pediu para isso, os diretores e os vice-presidentes estarem aí, não. Eles estão porque eles querem. Então, como é o DNA desse clube? É essa pressão? É essa pressão. De Flamengo, Corinthians, Sport, Palmeiras. Pronto. Ninguém está pedindo para você. Você está aí porque você quer. Então você tem que resolver, tem que equacionar os problemas aí dentro de campo. Pois é, torcedor. E o que eu quero dizer, torcedor? Aqui, Nelson Batista, vou colocar aqui. Então o Sport deveria ir atrás desse camisa 10, oferecer jogadores aqui que o Sport às vezes da base aí não aproveita. Juan Xavier mesmo poderia ter ido pro Santa, em vez de ir pro Botafogo da Paraíba, porque a gente já vê que é um cara que o diretor disse que contratou um treinador propositivo. Até então estou procurando o que é propositivo em Mariano Souza. O que eu vejo é um treinador reativo em Mariano Souza, preocupado em se defender, está preocupado muito em se defender e ainda não encontrou o esquema para se defender, porque os clubes aqui no Campeonato Pernambucano ainda o que ele pegou não teve um grau de dificuldade ofensiva para ele. Ele vai pegar o Bahia, que vai lá em Salvador, que vai ter um grau de dificuldade. E como ele só se preocupa em defender e ainda não armou a estrutura tática para se defender, para depois ainda pensar na estrutura tática de atacar. Isso é um treinador reativo e não propositivo, como o diretor disse que ele era propositivo na entrevista com ele. Então, e ainda mais é um treinador perdido nesse futebol pernambucano, perdido nesse futebol nordestino, perdido nesse futebol brasileiro. Aqui, para esperar que ele se encontre, cara, aí o tempo para ele se encontrar, e ele pode ser um dia um grande treinador, mas o tempo para ele se encontrar pode ser 1, 2, 6, pode ser daqui a um mês, daqui a uma semana, daqui a 3 anos. E quem vai esperar? Para depois saber quando ele se encontrar, que ele entender onde ele está, a estrutura, se serve ou não para o esporte. Quem vai esperar? Pois é isso aí. Thiago Largue está aí. Eu botava o Thiago Largue como auxiliar técnico e os dois aí trabalhando numa Copa do Nordeste. No Pernambucano deixava só ele, só o Mariano Souza. E na Copa do Nordeste juntava os dois e os dois iam trabalhar na Copa do Nordeste, Thiago Largue e Mariano Souza. Com relação ao meia extraordinário que o Santa Cruz, que está sem série, tem, e o Sport deixou passar, tá vendo que não é só dinheiro, gastar dinheiro com Marinho, com Romarinho, Gustavo Coutinho, deixou passar um menino aí praticamente de graça, com salário baixo, com tudo baixo aí. Então o Sport deveria procurar o Santa Cruz e ver a rescisão, procurar um empresário, quem tem os direitos federativos, se é o 15 de Piracicaba, ir atrás e ver a multa que tem no Santa Cruz e procurar, porque a Copa do Brasil a Copa do Nordeste está aí, a Copa do Brasil está chegando e depois vem o campeonato longo, né, e decisivo para o esporte, para decidir se essa temporada a direção acertou ou errou. É isso aí que é o Campeonato Brasileiro da Série B. É isso aí, se inscreve, dá um like, torcedor. Como é que foi ganhar uma Copa do Brasil em cima de um time como o Corinthians, treinando o esporte? Conta um pouquinho daquela experiência. Rodolfo, se você pensar, cara, não foi só o Corinthians. Tira o Palmeiras também. Foi o Vasco. Olha só quem nós eliminamos. O Vasco, o Internacional, o Palmeiras e o Corinthians. Pô, então, era... O Palmeiras foi aquela que foi nos pênaltis? Não, o Sport nós ganhamos aqui, acho que no Parque Antártico, acho que de 3-0, se não me engano. Olha só.
Lembrava. Pô, o time tava confiante. Uhum. E a gente tinha, assim, uma arma muito grande, né? Nós tínhamos, além do trabalho de jogador, nós tínhamos a Ilha do Retiro. Era brincadeira. Era ali, vou falar. Sempre foi muito difícil jogar lá, cara. Nossa Senhora, o que a torcida apoiou o time, o que a cidade, né? A cidade ficou, né? Eu sei que nós viemos aqui para São Paulo e perdemos, né? Perdemos o jogo de 3-1. E tinha no hotel que a gente estava, eu não sei se eram conselheiros ou se eram torcedores assim mais e que vieram mais numa condição melhor, né? E eu sei que quando nós chegamos, teve assim um ou outro que quis fazer algum burburinho, sabe? Aí nós... Mas torcedor do Corinthians ou do Não, esporte? do esporte. Ah, tá. Do esporte. Aí nós calma, gente, ainda tem na ilha, calma, nós vamos revirar a situação. E aí veio à tona o que o Carlinhos, né? Carlinhos dizendo que Deus tinha falado com ele que o gol era o gol do título, né? E aí, pô, durante a semana, na apresentação, eu conversei com ele, né? Falei, Carlinhos, puta vida. Pô, Como você vai falar isso? para com isso. Deu uma pressão pra vocês essa fala? Não deu. Eu só achei que, porra... Não precisava. Depois que eu ouvi ele falar pra mim, eu falei, porra, Deus falou com ele mesmo. Porque eu fui falar com ele, falei, Carlinhos, porra, você falou, talvez sem pensar, tal. Não, professor, é o gol do título. É o gol do título. Pode confiar em mim e tal. Deus falou comigo. E a semana inteira, né? A imprensa em cima dele. Pô, e ele falou, só falava. Gol do título, gol do título. Sim. Isso foi também bom porque colocou na cabeça dos jogadores, deu aquela confiança de deu uma confiança enorme. Deu uma confiança enorme. O time tinha qualidade, né? O time era... E pegou uma confiança, né? Uhum. Eu acho que o jogo que nos deu assim uma confiança foi o jogo do Internacional. Porque nós perdemos em Porto Alegre de 1-0 e ganhamos na ilha. Então, pô, aquele jogo lá foi assim, nós fizemos um gol e o Internacional foi lá e fez o gol. Então aí, pô, a gente precisava de 2 gols. Né? Porque tinha o gol fora. Tinha o gol fora, precisava de 2 gols e nós fizemos. Quer dizer, ali eu falei, acabou.